Bom dia, galera! E hoje o nosso assunto, acentuação gráfica. Abram aí os módulos de vocês para irem acompanhando a aula, página 96, frente C. Então, olha só, por que é importante estudar acentuação gráfica agora, já desde o início do primeiro ano do ensino médio? A gente sabe que a acentuação gráfica ela é fundamental para que a gente possa fechar, um dos critérios para que a gente possa fechar a competência 1 da redação do Enem. Então, a gente já viu em sala que a competência 1 diz respeito ao domínio da norma culta, e dentro do domínio da norma culta está o domínio de acentuação gráfica. E esse assunto costuma gerar muitas dúvidas entre os alunos. Só, para a gente começar a falar de acentuação gráfica, nós precisamos, claro, falar de sílaba tônica. Precisamos retomar esse conceito. Por quê? Porque a acentuação gráfica ela acontece no plano da escrita justamente para demarcar a posição da sílaba tônica, que é aquela que a gente fala com maior intensidade. Na fala a gente não precisa de acentuação porque na própria fala nós já demarcamos essa sílaba tônica com o próprio tom, com a própria entonação vocal que a gente utiliza. Na escrita, porém, precisamos dos acentos para demarcar a posição dessa sílaba mais forte, que a gente chama aí de sílaba tônica. Então vejam só, eu destaquei aqui algumas palavrinhas para vocês, bem básicas, para que a gente observe como essa sílaba tônica se manifesta. Na palavra café, a gente observa muito claramente que a segunda sílaba da palavra, fé, ela se destaca muito mais no plano da tonicidade. Café, ela é, portanto, uma sílaba tônica. Da mesma maneira acontece com estável, mágico, em que as sílabas tá e má são pronunciadas com maior intensidade. Mas nem sempre é tão fácil assim identificar uma sílaba tônica. E aí qual é aquela dica que eu sempre dou para que você possa identificar a sílaba tônica daquela palavra e aí sim verificar se ela deve ser acentuada ou não? A melhor tática, gente, continua ainda sendo a tática do grito. Não, peraí, vamos corrigir um pouquinho isso. Não é bem desse grito que eu estou falando, não é bem assim. Deixa eu me explicar melhor. Para você identificar essa sílaba tônica, vamos fazer o seguinte. Finja que você está chamando essa palavra. Vamos lá. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora. Como podemos perceber, dificilmente erraríamos aí a sílaba tônica da palavra senhora. Seria impossível chamar essa palavra senhorá ou senhora. A gente percebe muito claramente que quando a gente chama essa palavrinha, senhora, senhora, a sílaba tônica qual é, gente? A sílaba nho. É a sílaba que se destaca. Portanto, vocês acabaram de descobrir a sílaba tônica. E aí nós temos um macete primordial. Ficou em dúvida em relação à sílaba tônica? Lembra do lancezinho da senhora? Chama a palavra. Então, e aí, beleza? Pegou o macete de identificação de sílaba tônica? Uma vez identificada a posição da sílaba tônica, a gente já tem aí meio caminho andado para chegar até as regras de acentuação. Vejamos por quê. A gente precisa aqui retomar a classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Esse, na verdade, é um assunto que a gente começa a estudar desde o fundamental, anos finais, Aliás, desde o fundamental, anos iniciais, lá para o quinto ano, quarto, quinto ano, temos um reforço disso no fundamental, anos finais, e agora a gente vai retomar, na verdade, esses conceitos que vocês já conhecem. Então, olha só, o que a gente aprendeu sobre a classificação das palavras de acordo com a posição da sua sílaba tônica? Essas palavras elas podem ser consideradas monossílabos, monossílabos tônicos e monossílabos átonos. O que quer dizer isso? Palavras monossílabas, como o nome mesmo já está dizendo, gente? Mono tem apenas uma sílaba. Esses monossílabos que vamos chamar de tônicos são exatamente aqueles que têm um som mais forte, têm uma tonicidade maior, como pá, já, fé, pó, diferentemente dos monossílabos átonos, que aí, por sua vez, tem uma tonicidade mais fraquinha, si, por, di. Então, retomado o conceito de monossílabos, vamos passar agora para uma segunda etapa de classificação de palavras de acordo com a posição da sua sílaba tônica. Sabemos que as palavras da língua portuguesa, nas palavras da língua portuguesa, essa posição de sílaba tônica, ela muda de lugar. Ela vai acontecendo aí em lugares diferentes da palavra.
E as palavras se classificam de acordo com essa posição de sílaba tônica. Por exemplo, na palavra café, que vimos aí no início da nossa aula, observamos que a sílaba tônica da palavra café é a última sílaba da palavra. Quando isso acontece, classificamos essa palavra como uma palavra oxítona. Começaram a lembrar, não foi? E agora fica fácil. Na palavra estável, temos aqui a penúltima palavra, a penúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. Como é que a gente chama, gente? Quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica, sabemos que temos aí uma paroxítona. Na palavra mágico, por sua vez, observem, não é a última, não é a penúltima, mas sim a antepenúltima sílaba que é tônica, e por isso mesmo chamamos essa palavra de proparoxítona. Observe um detalhe importante. Essa contagem de sílaba tônica, para a gente poder classificar as palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona, ela sempre vai começar aqui, do fim para o início da palavra. Não caiam na tentação de dizer que a palavra proparoxítona é aquela que tem a primeira sílaba tônica, porque nem sempre isso acontece. Então, você pode classificar uma palavra errada se você começar a contar da primeira. Nem sempre a proparoxítona coincide de ser a primeira sílaba, mas ela vai ser sempre a antepenúltima sílaba, ou seja, aquela sílabazinha encostadinha à penúltima. Estou fazendo esse esclarecimento porque eu já vi alguns alunos fazendo essa consideração, tá? Lembre-se que a contagem sempre se dá do fim para o início. A ordem é exatamente essa: última, penúltima e antepenúltima. Classificando assim as palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Beleza. De posse desses conceitos, agora a gente vai começar a falar sobre acentuação gráfica, tá? Lembre-se que a gente vai retomar essa historinha aí de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Eu destaquei aqui para vocês essas 5 letrinhas, que é muito conhecida de todo mundo, desde o infantil, né, gente? Bons tempos aqueles em que nós aprendemos o quê? As vogais. A, E, I, O, U. Por que eu destaquei essas 5 letrinhas aqui para vocês? Como a gente sabe, na língua portuguesa, as únicas letras que recebem acentuação gráfica são as vogais. Observe um detalhe que é primordial para que você possa entender a acentuação gráfica. Não se trata simplesmente de decorar, de memorizar uma regra. É importante que você entenda como funciona esse jogo da acentuação e por que a regra é assim. Observem que eu destaquei aqui para vocês as letrinhas I e U. Por que eu fiz esse destaque? Eu preciso que você memorize isso. Gente, lembrem-se, as letras I e U, elas são naturalmente fortes. Na língua portuguesa, elas têm uma tonicidade natural. Nas palavras em que elas aparecem, elas já tendem naturalmente a serem fortes. Por exemplo, na palavra caju. Pronuncie essa palavra, observem, caju. Nós podemos observar aí que a sílaba ju, a última sílaba dessa palavra, é a sílaba tônica. Nós observamos que essa tonicidade se deve justamente por conta da letrinha U, que é uma letrinha naturalmente forte. Então, segura essa informação e memoriza isso. Letrinhas I e U são naturalmente fortes. Vamos à nossa primeira regra de acentuação, portanto. Regras básicas, tá? Sabendo que as letrinhas I e U são naturalmente fortes, o que acontece? Eu tenho aqui já de cara uma regra que se justifica por esse motivo. A regrinha de acentuação dos monossílabos tônicos e das palavras oxítonas. Olha só, gente, como é uma questão de lógica. Se as letrinhas I e U são naturalmente fortes, logicamente, eu só vou precisar acentuar os monossílabos tônicos e as oxítonas que terminem em que letras? A, E e O. Eu acabei de dizer para vocês que letras I e U eram naturalmente fortes, então elas não carecem de acentuação no caso de serem monossílabos ou palavras oxítonas, porque essa tonicidade já existe. Então, logicamente, eu só vou acentuar monossílabos e oxítonas terminadas em A e O,
que são as 3 letrinhas que me sobram. E aí eu quero só fazer uma observação, tá? Mesmo que essa palavra oxítona terminada em AEO apareça no plural, ou tenha aí ó, a terminação em ou ens, mesmo assim, a letrinha E, ela continua pedindo essa acentuação. A letrinha O, embora apareça aqui ó, no plural se pós, ela vai continuar pedindo esse acento. Então, essa regra é geral para monossílabos e oxítonas. Terminou em A, E, O, independentemente de estar no plural, ela vai ser acentuada. Não é fácil? Pensando assim, não ficou bem mais fácil de entender a natureza dessa regra? Então, beleza, não esqueçam disso. Dentre as vogais, I e U são naturalmente fortes. Por isso que, qual é a regra de oxítonas e monossílabos? Eu só acentuo as terminadas em A, E, O. Estou repetindo para vocês memorizarem mesmo. Então, olha só. Agora aqui a gente vem para um caso que é um pouquinho mais complexo. O caso das paroxítonas. Gente do céu, o que é isso? Se nas oxítonas eu tinha... Ai, que beleza! Oxítonas terminadas em A e O, eu vou lá e acentuo. Olha a lista que a gente tem aqui de terminações para o caso das paroxítonas. Geralmente, quando os alunos chegam aqui nessa parte, dizem: ai, meu Deus do céu, como é que eu vou memorizar isso, Fabiana? É isso mesmo, gente. No caso das paroxítonas, essa lista ela é um pouquinho maior. Eu vou acentuar todas as paroxítonas terminadas em N, AN, ANS ou ão, L, I, R, X, PS, US, UNS e paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S. Nossa mãe, como é que eu vou memorizar tudo isso? Agora eu estou perdido. Vocês devem estar pensando assim, né? Mas não, gente. Eu tenho um macetinho que eu chamo de leseira, mas é uma leseira que ajuda muito e vocês não vão esquecer mais. Como é que eu vou lembrar disso, meu Deus do céu? E eu seria capaz de dizer isso tudo a vocês aqui, ó. Olha, gente, paroxítonas terminadas em N, AN, L, I, certo? Por quê? Existe um macetezinho para a gente decorar isso. Observem aqui comigo. O que vocês observam que essas 3 terminações aqui formam? Isso aqui parece familiar? Claro que parece familiar. Olha lá. Não. Juntando aqui ó, essas 3 terminações, formamos a palavrinha não. Isso vai ajudar você a lembrar que paroxítonas terminadas em N, AN ou ão são acentuadas. Beleza. Então vamos lá. Não, L, I. O que forma, gente? Não li. Não li. De cara, você já consegue memorizar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 terminações de paroxítonas que precisam ser acentuadas. Ou seja, paroxítonas terminadas nessas 5 terminações, não li, elas devem ser acentuadas. E agora, não li o quê? Não li revista da Xuxa no psicólogo. Então, decorada essa frasezinha, não li revista da Xuxa no psicólogo, parece, né, meio sem sentido, ninguém iria, afinal de contas, para o psicólogo ler revista da Xuxa, mas para a gente ajuda muito. Então, decorada essa frasezinha, não li revista da Xuxa no psicólogo, você vai ter decorado aqui ó, a maioria das terminações de paroxítonas que devem ser acentuadas. O que te resta para memorizar? As terminadas em us, ou uns. Aceito sugestões, viu? Se vocês conseguirem encaixar essa terminação aqui dentro dessa frase, para a gente poder lacrar aí, né? E aí nem precisar memorizar isso aqui mais. E as paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S. Então, ficou mais fácil, não foi? Eu tenho agora uma frase que me ajuda a memorizar a maior parte das terminações de paroxítonas que devem ser acentuadas. Beleza, mas Fabiana, eu ainda estou achando esse negócio complicado. É muita terminação. É bem diferente de oxítonos e monossílabos que é só as terminadas em A e O. Eu tenho outro macete e aí você vai optar. Você tanto pode, né, estudar a acentuação de paroxítonas vindo por aqui. Eu tenho alunos que estão hoje no 3º ano, que até hoje dizem: ai, Fabiana, olha,
A regrinha do não li revista da Xuxa no psicólogo me ajuda até hoje. Mas eu tenho também alunos que preferem pensar por aqui. Observem aqui, gente, um pouquinho comigo. A lista de terminações de paroxítonas, de terminações das palavras paroxítonas, de fato, ela é bem comprida, ela é bem grande. Então, eu posso pensar por outro lado também. Eu posso pensar assim, ó. Eu vou acentuar todas as paroxítonas, menos as terminadas em A, E e O. Observem, vou voltar aqui um pouquinho para vocês observarem. De fato, as únicas terminações que eu não tenho aqui são as terminações A, E, O. Então, eu tenho alunos que preferem vir por esse caminho. Ele memoriza da seguinte forma. Eu vou acentuar todas as oxítonas terminadas em A, E, O. E no caso das paroxítonas, eu vou acentuar todas, menos as terminadas em A, E, O. Então, tem gente que prefere vir por esse caminho. Então, dessa forma, gente, eu tenho uma regra que ela é mais ampla. É uma regra que resume todas aquelas terminações de paroxítonas, excetuando-se apenas A, E, O. No entanto, eu preciso fazer uma observação. Eu vou acentuar, sim, todas as paroxítonas, menos as terminadas em A, E, O, com exceção dos ditongos, certo? Observem aqui comigo. Órgãos, ímã, vírus, estável, tórax, tríceps, lápis, água, tênue e início. Todas paroxítonas de terminações de naturezas bem diferentes. Terminadas em S, terminadas aqui em A, terminadas em L, terminadas em X, terminadas em S de novo, terminadas em A, em E, em O. Epa! Mas eu acabei de dizer que vocês poderiam acentuar todas as paroxítonas, menos as terminadas em A, E, O. E agora, Fabiana, como você explica isso? É uma exceção? É uma exceção. Na verdade, gente, observem. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Eu acentuo todas as paroxítonas, menos as terminadas em A, E, O, com exceção dos ditongos. De fato, eu tenho aqui, ó, em ímã, água, tênue e início. Eu tenho aqui palavrinhas terminadas exatamente em A, E e O, paroxítonas e acentuadas. Por que isso acontece? Porque aqui, observem, eu não tenho exclusivamente a vogal A, E, O. Eu tenho aqui, gente, ditongos. Observem que eu tenho aqui um encontro vocálico, ó. Eu não tenho apenas a letrinha isoladamente. E é justamente disso aqui que eu falo quando eu falo nessas exceções dos ditongos. Então, você pode memorizar a regra de paroxítonas assim, lembrando que eu vou acentuar sim paroxítonas terminadas em A, E, O, caso as letrinhas A, E e O formem ditongos. E aí, é claro, a gente precisa vir aqui na revisãozinha de ditongos. O que são os ditongos? O ditongo, gente, diz respeito ao encontro de uma vogal mais semivogal na mesma sílaba. Diz respeito, ó, justamente a esse encontrozinho vocálico que a gente identificou aqui. Só que não é um encontro de vogal mais vogal, né, que a gente chama de vogal mais vogal. É um encontro, de fato, de vogal mais semivogal. O que é isso? Retomando aí o conceito de vogal e de semivogal. Na língua portuguesa, pessoal, vogal só é considerada aquela que é pronunciada de maneira tônica, com tonicidade. Observem, noite. Quando a gente pronuncia a palavra noite, qual é a vogal que mais se destaca? Inevitavelmente você percebe que é a vogalzinha O, noite. E aí a gente percebe que o I quase não aparece, ele perde tonicidade. Por isso mesmo ele é chamado de semivogal. E a vogal O, que é aquela mais forte de maior tonicidade, é de fato considerada a vogal dessa palavra. Então, sempre que acontecem esses encontrozinhos, nós temos casos de ditongos. Aqui, ó, história. Eu já tenho um caso de semivogal mais vogal. Tenho também um caso de ditongo. Observem que o I, quando a gente pronuncia história, o I
ele é bem mais fraquinho, a gente pronuncia de maneira bem mais fraquinha do que o A. Portanto, o A é a vogal dessa palavra e nesse encontro aqui, por se encontrarem vogal mais semivogal, eu tenho o caso de ditongo. Entendido? Então, gente, memorizado isso, a gente chega, meu Deus, finalmente às proparoxítonas. Gente, fechou. Fechamos a acentuação gráfica, porque as proparoxítonas é a nossa redenção. Todas são acentuadas, gente. Você sabe o que é isso? Essa regra é maravilhosa. Mágico, tráfego, página, ótimo. Foi proparoxítona, ficou na dúvida naquele momento do seu texto, se acentua numa palavra. É proparoxítona, acentua porque todas são acentuadas. Beijão, até a próxima!